Hey guys, how you doing? It's been a long time, huh? Today I'm here to give you an English tip, but eu vou dar essa dica para vocês em português, porque eu quero que, enfim, mesmo aquelas pessoas mais iniciantes que estão começando possam se beneficiar dessa dica que eu vou dar, que tem a ver um pouco com pronúncia, mas é algo que vai além, né, do que você ouve, a sua capacidade de entender uma palavra e conseguir reproduzi-la. Eu quero focar aqui um pouco nessa parte mais mecânica mesmo de se produzir um som. Toda, né, essa parte articulatória da boca, dos lábios, né, enfim. Você realmente produzir um som e usar todo esse equipamento aqui, essa ferramenta que você tem a seu favor. E o que eu quero dizer com isso? Comecem a prestar atenção na forma do som, se é que vocês me entendem. Todo som, ele é produzido através, de uma forma simples, né, falando do formato que a sua boca fica, que a sua língua se comporta dentro da sua boca. Eu não vou usar termos muito técnicos aqui, porque não é esse o objetivo. Mas o objetivo é, para você que está aprendendo inglês, ou até qualquer outro idioma, que vocês tenham a noção de que, opa, vou falar uma palavra, quero pronunciá-la, deixa eu fazer isso da melhor forma possível. E alguns sons no inglês, especificamente falando, eles fazem com que a sua boca ela tenha uma aparência, né? Então, por exemplo, aqueles sons mais chiados, como na palavra she, show, transformation. Vocês percebem quando eu falo she, a minha boca faz, né, esse bico literalmente, né? She, show, transformation. Comecem a reparar as palavras que têm esse som e enfatizem esse movimento da boca, né? Essa embocadura mesmo, em dizer she's a good girl, she's a good girl. So she, ao invés de she's a good girl, she, sabe, sem mexer muito a boca, ou she went through a transformation. Transformation. Ó, eu tô fazendo o som aqui, mas tá pobre, né? Transformation. Transformation. She went through a transformation. Tipo, movimente realmente a boca. Até exagere um pouco no treinamento para que tudo isso aqui se solte, relaxe e depois naturalmente isso vá tomando ali, né? Vá ficando mais dosado. Então esses sons mais chiados, she, show, transformation, né? Procurem fazer o bico mesmo, não tenham vergonha, né? Vai ficar she, she's a good girl, she's a good girl, she. Outro som importante são os sons com a palavra, enfim, sons que tem a letra W, geralmente no início, né? Como water, as WHs, né? When, why. Entendam esse movimento, olha, when, onde é que minha boca tá quando a palavra começa? When, why. Perceberam? Eu tenho um bico aqui, mais fechado, não é igual o she, não é assim, mas é mais, né? When, why, where, para você não acabar aí, né, ao tentar falar, fica muito, de novo, aquela coisa travada assim, sabe? Sabe aquela cantora que canta meio assim? Tem a impressão que ela está cantando assim, sem mexer muito a boca? Tem uma cantora que faz isso. I'm not saying, but I'm just saying. But anyways, não façam isso. Perceberam que é um som de W, é um WH que vem ali? Poxa, bota esse bico para frente aí. When, why? Oh, when I went to the beach, you know? No. When I went to the beach, it was amazing, sabe? Mexam a boca. Eu falo isso porque eu me policio. Eu sou o tipo de pessoa que, se deixar, quando eu vejo, eu já tô falando meio assim, sabe? Aquela preguiça de falar e não sei o quê. Isso é péssimo pro inglês, né? Você tem que realmente articular. Então, palavras com WH, when, why, que mais? What, which,
vão fazendo enfatizando, exagerando um pouquinho esse movimento até que com o tempo, né, vai ficando tão natural que daí ele já não fica mais tão exagerado e ele se ajeita ali do jeito que é para ser. Ok? Então já vimos aí um som mais chiado, né, como she, show, transformation, mas também vimos aí um som que, né, é um biquinho mais fechado, como as WHs. When, why, where, e por aí vai, ok? Pensem nesses sons e, claro, não vou deixar de falar aqui do som clássico, né? Fala-se tanto desse som em inglês, que é, sim, o som do TH, né? Que é, eu falo que é o som das pessoas que falam assim, essas pessoas têm uma vantagem. Lembra muito isso, né? Essa coisa que lembra para nós uma língua presa, é exatamente assim que você tem que pensar. Assim, assado, né? As coisas são muito esquisitas. Então, claro que eu estou exagerando, mas para você entender essa mecânica, é importante esse som do TH. Tanto aquele mais think, né? Que você percebe que tem uma passagem de ar saindo ali mesmo, quase que um sopro, né? Think, como aquele que também é mais vozeado, né? Como então, não tenham medo de fazer o TH. Você já sabe, tem 1 milhão de youtubers ensinando como fazer esse som do TH. Não tenha medo de fazer. Claro, na hora de falar, você não precisa exagerar tanto. Mas para treino, é bom ter um certo exagerozinho para você entender, se é que você tem essa dificuldade, entender a mecânica dele, né? Então, I think it's important. I think my brother, my father, né? Não tenham medo de fazer a pontinha da sua língua aparecer para falar assim. É importante fazer esse som, sim, para você não sair por aí falando I think, sabe? Por exemplo, I think it's important. Ai, mas se colocar essa língua assim, eu acho, gente, pare. Só parem, né? Não tem nada a ver. Vai e faz o som do jeito que tem que fazer. Vai entendendo esse som, reparando quando assistir uma série, um filme, repare, né? Bote reparo mesmo, tá lá todo mundo falando she, when, think, thank you. You know what I'm saying? Pratique isso. Movimente mais a sua boca ao falar. Durante a aula também uma dica extra, evite esse tipo de coisa assim, sabe? Ai, tô fazendo minha aula de inglês. So last weekend I went to, how do you say, barbecue teacher? I don't know. Yeah, because, yeah. Tira tudo isso. Tira, nada de mão, não fiquem com a mão assim, ó. Você tá impedindo de conseguir falar. Como é que você vai falar assim? Você bloqueia tudo que a gente quer botar esse som para fora e às vezes você tá bloqueando com uma mão na boca, um dedo lá dentro, sabe? É tudo o seu corpo, muitas vezes, né? Você pode ser um pouquinho mais tímido, o seu corpo ele vai te protegendo para que ninguém te veja falando inglês. Não. Deixa livre, deixa essa área livre, né? Postura para que a voz venha e saia. Não tenha medo de exercitar a sua vulnerabilidade a hora de cometer um erro, alguma coisa. Isso é normal, até porque, né, se você não cometesse erros, é porque você já saberia tudo, e se você já saberia tudo, não precisaria de uma aula, seja lá do que for. Então, sempre deixe isso aqui, ó, essa área sempre muito livre para falar. Evite mãos na boca, posturas ruins, tudo isso, né? Falar um idioma, ele vai... E não só em inglês, não, tá? Mesmo na vida, né? Sempre tem uma boa postura para que a sua voz, para que você seja ouvido, para que as pessoas tenham o interesse em ouvir vocês. Ok? Well, I hope you enjoyed this video. Espero que vocês tenham gostado. Faz tempo que eu não apareço aqui nesses vídeos mais longos, mas aparecerei com mais frequência. Alright? Thank you so much, my friends. Bye.